Eu sou a Ana e hoje vou contar uma história que guardei no peito por muitos anos. É uma coisa pesada, mas sinto que falar pode ajudar alguém que esteja passando por algo parecido. É muito bom saber que você está aqui comigo para escutar, e onde quer que minha voz esteja chegando, agradeço por estar comigo. Nasci num lugar simples, lá no interior de um estado do Sudeste, numa casa com chão de terra batida que minha mãe deixava sempre limpinho, ajeitado com carinho. Meu pai trabalhava na roça o dia todo, chegava tarde e cansado, e minha mãe costurava para ajudar em casa. Dinheiro era pouco, mas amor e fé tinham de sobra lá em casa. A igreja evangélica era tudo para a gente. Todo domingo bem cedo, minha mãe me acordava para ir pro culto. Ela dizia que a gente tinha que agradecer a Deus por tudo que tinha, mesmo sendo só um prato de feijão e um teto para nos abrigar. Eu ia feliz, gostava do barulho dos hinos que a gente cantava, do cheiro de flores que a gente levava para enfeitar o altar, e das pessoas se abraçando e sorrindo umas para as outras. Era simples, mas especial. A igreja era um galpão de madeira com bancos velhos, mas para as crianças como eu, parecia um castelo. Tinha um púlpito no meio onde o pastor Gabriel pregava, e eu ficava olhando, achando que ele falava com Deus de verdade. O pastor Gabriel era o chefe da igreja, um homem calmo, com voz forte e jeito tranquilo. Ele tinha cabelo grisalho, barba bem aparada, e um jeito de falar que fazia todo mundo ficar quieto para ouvir. Todo mundo gostava dele. Minha mãe sempre falava para as amigas que ele era um presente de Deus para a nossa comunidade, um homem santo que trazia a palavra de Deus para nós. Eu, com meus 10 anos, acreditava em cada coisa que ele pregava no púlpito, achando que ele era um anjo mandado do céu. No fim do culto, ele sempre cumprimentava todo mundo na porta, apertando a mão das pessoas e sorrindo. Minha mãe dizia que ele era um exemplo para seguir, e eu concordava, cheia de admiração. Minha vida era assim, correndo entre a escola, as brincadeiras com a Clara na praça e os cultos. Na escola, eu gostava das aulas da professora Lúcia, que dizia que eu era esperta e lia bem. Depois da aula, eu brincava com a Clara, minha melhor amiga, de pega-pega e esconde-esconde. A gente corria até cansar, ria alto e esquecia das coisas difíceis da vida. Às vezes eu ia para o quintal de casa catar manga madura que caía no chão, chupava até lambuzar a cara toda e era feliz com essas coisinhas simples. Mas o culto de domingo era o melhor dia da semana para mim. Eu colocava meu vestido mais bonitinho, aquele que minha mãe costurava com tanto carinho, e ia de mãos dadas com ela, cantando hinos no caminho. Minha mãe vivia me ensinando a respeitar os mais velhos e a ajudar na igreja, porque ela dizia que isso era bom para a alma. Um dia, ela falou que eu podia começar a ajudar mais, arrumando as cadeiras, levando flores para o altar, essas coisas. Fui toda animada, achando lindo estar perto de Deus e ajudar a igreja que minha família tanto amava. Eu levava um punhado de flores que colhia no mato, margaridas e umas rosinhas selvagens, e colocava num vaso velho que tinha lá. Ficava bonito e eu me sentia importante, como se Deus estivesse me vendo de verdade. Um domingo, enquanto eu mexia nas flores, o pastor Gabriel passou por mim e parou. Ele estava com a Bíblia na mão, como sempre, e me olhou com aquele sorriso dele. Falou com uma voz mansa: "Ô Ana, que capricho você tem. Deus está vendo tudo e vai te abençoar muito." Eu sorri, cheia de orgulho, sentindo o rosto quente de tanta felicidade. Fiquei toda boba, achando que tinha feito algo muito especial. Quando cheguei em casa, contei para a mãe e ela ficou toda feliz, disse que eu estava no caminho certo, que ajudar na igreja era bom para nossa família. Meu pai, que estava sentado na varanda, ouviu e falou que eu era uma menina obediente, que Deus ia me guardar sempre. Eu continuava indo para os cultos toda semana, e às vezes até no meio da semana, quando tinha reunião de oração. Minha mãe gostava que eu fosse, dizia que era bom para minha alma, e eu ia feliz, cantando os hinos que eu sabia de cor. O pastor Gabriel sempre me cumprimentava, perguntava como eu estava na escola, se eu estava obedecendo meus pais.
Eu respondia toda animada, contando que estava indo bem nas aulas e que ajudava minha mãe em casa. Ele sorria e dizia que eu era uma menina de Deus, que tinha um futuro bonito à frente. Eu acreditava em cada palavra, sem nem imaginar o perigo que se aproximava, a armadilha tão feia. Naquela época eu não sabia o que era desconfiar das pessoas. Na cidadezinha, todo mundo se conhecia, e a gente confiava em quem estava por perto. O pastor era como um pai para a comunidade, alguém que a gente olhava com respeito e admiração. Minha mãe dizia que ele era um homem de Deus, e eu achava que isso significava que ele nunca ia fazer nada errado. Eu era só uma menina de 10 anos, cheia de sonhos e fé, sem saber que o mundo podia ser mais escuro do que eu imaginava. Mas isso eu só fui descobrir depois, e essa história ainda vai te mostrar como tudo mudou na minha vida. Minha história estava só começando a ficar pesada, mas eu prometi contar tudinho para vocês, porque talvez isso ajude alguém por aí. Depois daquele dia que o pastor Gabriel me elogiou por arrumar as flores, minha vida na igreja começou a mudar. O pastor começou a me chamar mais vezes. Ele pedia para eu ir não só nos domingos ou nas reuniões de oração, mas também em dias da semana, quando a igreja ficava quase vazia, com aquele silêncio que hoje me dá arrepio só de lembrar. Minha mãe achava tudo lindo, contava para as vizinhas que eu estava sendo guiada por um homem de Deus. Ela dizia que o pastor Gabriel falava bem de mim, que eu tinha um jeito especial de ajudar. Meu pai, que chegava da roça com o corpo todo dolorido, ouvia e dizia que era bom me ver no caminho certo. Eu ficava orgulhosa, sentindo que estava fazendo algo importante para minha família e para Deus. Mas agora vejo que eles também não sabiam o que estava acontecendo de verdade. O pastor Gabriel tinha um jeito de falar que acalmava todo mundo. Ele chegava perto de mim com a Bíblia na mão, sorria com aqueles olhos calmos e dizia coisas que me enchiam de felicidade. Falava que eu era uma menina de Deus, que ele tinha me dado um coração puro. Eu acreditava nisso, sorria e agradecia, sentindo o rosto quente de tanta alegria. Às vezes ele pedia para eu ficar depois do culto para conversar, dizia que queria saber mais da minha vida, como eu estava na escola, se eu obedecia meus pais. Eu contava tudo, feliz da vida, achando que ele se importava comigo. Mas hoje eu sei que ele estava me conhecendo melhor, me preparando para o que ele queria fazer. Uma tarde, minha mãe me mandou levar um bolo de milho que ela fez de presente para o pastor. Eu fui correndo com o bolo embrulhado num pano e bati na porta da salinha que ficava nos fundos da igreja. Ele abriu a porta todo sorridente e falou que a igreja ficava mais alegre quando eu estava por lá. Disse que gostava muito da minha companhia, que eu era uma bênção. Na hora meu coração se encheu de orgulho e eu agradeci sem graça. Ele me chamou para entrar, sentou na cadeira e começou a conversar comigo, perguntando da escola, dos meus pais, das minhas brincadeiras. Eu respondi a tudo, achando bom aquele momento, como se ele fosse um tio carinhoso. Mas hoje eu vejo que aquele jeito dele era uma máscara, uma forma de ganhar minha confiança. Teve vezes que eu senti uma coisa esquisita no peito, um aperto que não sabia explicar. Um dia, enquanto eu arrumava os livrinhos de hino no banco, ele ficou me olhando por um tempo, sem falar nada. Depois, chegou perto e disse que eu estava ficando uma mocinha bonita, que logo os meninos iam reparar em mim. Eu sorri sem graça, sem entender direito o que ele queria dizer. Fiquei com o rosto quente e abaixei a cabeça, mexendo nos hinos para disfarçar. Ele riu baixo e falou que era bom eu ser tímida, que Deus gostava de meninas assim. Quando cheguei em casa, contei para minha mãe e ela riu, dizendo que o pastor só estava brincando, que eu ainda era uma criança. Hoje eu sei que aquele comentário não era inocente, mas na época eu não tinha como entender. O pastor Gabriel começou a me dar tarefas mais importantes. Ele pedia para eu ficar perto do altar enquanto ele pregava, para eu levar a Bíblia para ele no púlpito,
para eu ajudar a arrumar as coisas para a reunião de oração. Eu fazia tudo com capricho, achando que estava agradando a Deus. Minha mãe ficava toda feliz, contava para as amigas que o pastor me chamava de minha menina dedicada. Meu pai ouvia e dizia que eu estava sendo uma bênção para a igreja. Eu me sentia importante, como se fosse uma ajudante especial do pastor, e isso me deixava cheia de orgulho. Mas agora eu vejo que ele estava me puxando para mais perto dele, me deixando à vontade para fazer o que ele queria. Teve um dia que eu senti esse aperto mais forte. Eu estava limpando as cadeiras e ele chegou por trás de mim, bem devagar, colocou a mão no meu ombro e disse que eu era diferente das outras crianças, que Deus tinha me escolhido para algo grande. Eu agradeci, mas senti um embrulho na barriga, como se algo não estivesse certo. Ele apertou meu ombro de leve e ficou quieto, me olhando de um jeito que eu não entendia. Depois me soltou e falou para eu continuar o que estava fazendo, que Deus estava me vendo. Saí de lá com o coração acelerado, sem saber por que estava sentindo aquilo. Hoje eu sei que aquele toque e aquele olhar eram o começo de algo muito errado. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou como tinha sido meu dia. Contei que o pastor disse que eu era escolhida por Deus e ela ficou toda animada, dizendo que era uma bênção. Mas não contei do aperto que senti, porque achei que era besteira minha. Minha mãe sempre dizia que eu tinha que confiar no pastor, que ele era um homem de Deus. Então guardei aquele sentimento para mim. À noite, deitei na cama e fiquei pensando no que ele falou. Tentei rezar, pedindo para Deus me mostrar se estava tudo bem, mas o sono veio antes de eu ter resposta. Agora, olhando para trás, eu vejo que aquele momento foi o começo de um caminho escuro que eu não sabia que estava seguindo. Fora da igreja, minha vida seguia como antes. Eu ia para a escola com a Clara, brincava na praça de tarde, ajudava minha mãe a lavar roupa e costurar. Mas a igreja estava virando a maior parte do meu dia, e o pastor Gabriel estava sempre por perto, me chamando, me elogiando, me olhando de um jeito que eu não sabia explicar. Eu continuava indo feliz por ajudar, mas aquele frio na barriga estava ficando mais forte, como uma nuvem que eu não via, mas sentia se aproximando. Hoje eu sei que não era coisa da minha cabeça, e o que veio depois só prova isso. O tempo foi passando e o pastor Gabriel estava cada vez mais presente na minha vida. Eu continuava indo para a igreja quase todo dia, arrumando as flores, limpando as cadeiras, ajudando com os hinos. Minha mãe ficava toda orgulhosa e eu achava que estava agradando a Deus com meu esforço. Mas aquele frio na barriga que eu sentia às vezes estava ficando mais forte, e hoje eu sei que era meu coração tentando me avisar do que eu ainda não conseguia enxergar. Uma tarde, depois da escola, minha mãe pediu para eu levar um pano bordado que ela fez para o pastor usar no altar. Fui com o pano embrulhado, batendo na porta da salinha dos fundos da igreja. Ele abriu a porta com aquele sorriso de sempre e falou que eu estava ficando uma mocinha muito bonita. Disse que meu cabelo estava brilhando e que eu parecia uma flor. Eu sorri sem graça, senti o rosto quente e agradeci. Mas alguma coisa na voz dele me deixou inquieta. Ele pegou o pano, agradeceu e falou para eu entrar um pouco, que queria conversar comigo. Eu entrei, mas fiquei perto da porta, com um aperto no peito que não sabia explicar. Ele sentou na cadeira e começou a falar que eu era muito especial, que Deus tinha me escolhido para ser um exemplo para as outras crianças. Disse que eu tinha que confiar nele, porque ele sabia o que era melhor para mim. Eu balancei a cabeça, achando que era só mais um conselho. Mas hoje eu vejo que ele estava me prendendo com aquelas palavras, me fazendo acreditar que tudo o que ele fazia era vindo de Deus. Antes de eu ir embora, ele passou a mão no meu cabelo devagar e falou que eu estava crescendo depressa, que logo ia ser uma moça de verdade. Saí de lá com o coração acelerado, sentindo um calafrio que não entendia. Quando cheguei em casa, minha mãe perguntou como tinha sido.
Contei que o pastor disse que eu era especial e ela sorriu, dizendo que era uma bênção ouvir isso. Mas não contei do jeito que ele falou, nem do toque no meu cabelo, porque achei que minha mãe ia rir de mim, dizendo que era besteira. À noite, deitei na cama e fiquei pensando naquilo. Tentei rezar para Deus me mostrar se estava tudo bem, mas o sono não vinha fácil. Hoje eu sei que aquele desconforto era um aviso, mas na época eu era só uma menina e não tinha como entender o que estava acontecendo. No dia seguinte, na escola, estava brincando com a Clara na hora do recreio. A gente estava correndo na praça, rindo alto, e por um momento esqueci daquele aperto no peito. Mas aí, enquanto a gente descansava sentada num banco, contei para ela o que o pastor tinha falado, que eu estava ficando bonita e que ia ser uma moça logo. Clara parou de sorrir na hora, franziu a testa e me olhou séria. Ela disse que achava estranho um pastor falar essas coisas, que não parecia certo. Falou que eu tinha que ficar esperta porque às vezes os adultos podiam não ser tão bons quanto pareciam. Eu ri, dizendo que ela estava enganada, que o pastor Gabriel era um homem de Deus, que todo mundo confiava nele. Mas as palavras da Clara ficaram na minha cabeça. No caminho para casa, fiquei pensando se ela podia ter razão. Será que o pastor estava mesmo sendo estranho? Eu não queria acreditar nisso, porque minha mãe dizia que ele era um homem santo e meu pai sempre falava que ele era um exemplo para a comunidade. Mas aquele jeito dele de me olhar, de falar coisas que eu não entendia direito, estava começando a me incomodar. Quando cheguei em casa, minha mãe estava costurando um vestido para a festa da igreja e perguntou se eu estava animada. Respondi que sim, mas minha voz saiu baixa e ela não percebeu que eu estava com a cabeça cheia de pensamentos. Naquele domingo na igreja, o pastor pregou sobre obediência, dizendo que as crianças tinham que ouvir os mais velhos porque Deus falava através deles. Eu estava sentada nos primeiros bancos, como ele gostava que eu ficasse, e senti ele me olhando enquanto falava. Depois do culto, ele me chamou para ajudar a arrumar o altar para a próxima reunião. Fui, mas dessa vez estava mais quieta, com um peso no peito. Ele percebeu e perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim, que estava só cansada. Mas hoje eu sei que ele estava testando até onde eu confiava nele. Enquanto eu arrumava as flores, ele ficou me olhando de novo e depois falou que eu estava muito bonita com o vestido que minha mãe fez. Disse que eu parecia uma princesa de Deus. Eu agradeci, mas senti o rosto queimar de vergonha e aquele frio na barriga voltou mais forte. Ele se aproximou, passou a mão no meu ombro e disse que eu nunca podia contar para as pessoas o que a gente conversava, porque era um segredo entre mim, ele e Deus. Eu balancei a cabeça, sem entender direito, mas sentindo que algo estava errado. Quando saí da igreja, corri para casa com o coração batendo rápido e nem contei para minha mãe o que ele falou. À noite na mesa do jantar, meu pai perguntou como tinha sido o culto. Contei que o pastor pregou sobre obediência e ele disse que era para eu sempre ouvir o que o pastor falava, porque ele sabia o que era melhor. Minha mãe concordou, dizendo que eu tinha sorte de ter um homem de Deus me guiando. Eu sorri, mas por dentro estava confusa. As palavras da Clara não saíam da minha cabeça, e aquele toque no ombro, aquele pedido de segredo, estava me deixando com um medo que eu não sabia explicar. Hoje eu vejo que aqueles eram os primeiros sinais de algo muito errado, mas na época eu não tinha como entender o que estava vindo. Os dias foram passando e o desconforto que eu sentia com o pastor Gabriel estava ficando mais pesado. Mas eu ainda não sabia o que fazer com aquele sentimento. As palavras da Clara me dizendo para ficar esperta ficavam na minha cabeça, mas eu tentava afastar, achando que ela estava exagerando. Minha mãe continuava me mandando para a igreja quase todo dia, e eu ia porque não queria desobedecer. Eu estava com 10 anos e naquela época não sabia que o que estava acontecendo ia mudar minha vida para sempre. Uma tarde,
minha mãe me pediu para levar um caderno de anotações que ela fez para o pastor usar nas reuniões. Fui com o caderno na mão, sentindo as pernas pesadas, como se algo me puxasse para trás. Quando cheguei na igreja, o galpão estava vazio, só o pastor estava lá, sentado na salinha dos fundos. Bati na porta e ele abriu com aquele sorriso que antes me fazia sentir especial, mas que agora me dava um frio na barriga. Ele pegou o caderno, agradeceu e falou para eu entrar, que queria me mostrar uma coisa sobre fé. Eu entrei, mas fiquei perto da porta, com o coração batendo rápido. Ele me mandou sentar numa cadeira e começou a falar que eu era uma menina muito obediente, que Deus gostava disso. Disse que eu tinha que confiar nele, porque ele era o guia que Deus tinha colocado na minha vida. Eu balancei a cabeça sem falar nada, sentindo um aperto no peito. Ele se levantou, chegou mais perto e passou a mão no meu cabelo devagar, como já tinha feito antes. Mas dessa vez ele não parou. A mão dele desceu para o meu ombro e ele apertou de leve, falando que eu era uma bênção, que Deus tinha me escolhido para ser especial para ele. Eu não sabia o que dizer, só sentia o corpo travar, como se eu não conseguisse me mexer. Hoje eu sei que ele estava me manipulando, usando a fé para me prender. Na hora eu não entendia, ele continuou falando com aquela voz mansa que eu nunca podia contar para ninguém o que a gente conversava, que era um segredo entre mim, ele e Deus. Disse que se eu contasse, Deus ia ficar triste comigo e eu não ia mais ser abençoada. Eu senti os olhos encherem d'água, mas não chorei, porque tinha medo de desobedecer. Ele se abaixou, ficando na minha altura, e passou a mão no meu rosto devagar, dizendo que eu era uma menina pura, que ele ia me guiar para o caminho certo. Meu estômago revirou, mas eu não conseguia falar nada. Ele me mandou levantar e ir com ele até o altar. Fui com as pernas tremendo, sentindo o cheiro de cera das velas que eu mesma tinha acendido mais cedo. Ele me fez ajoelhar na frente do altar e falou para eu fechar os olhos e rezar com ele. Eu fechei os olhos, mas não conseguia me concentrar porque sentia ele muito perto de mim. Ele pegou minha mão e apertou forte, dizendo que Deus estava vendo a gente ali. Depois, senti os dedos dele subindo pelo meu braço devagar e meu corpo começou a tremer. Sussurrou que eu era um anjo na terra, que tinha que obedecer tudo que ele mandasse. Eu queria me mexer, queria correr, mas estava com tanto medo que não conseguia. Ele passou a mão pelo meu ombro, desceu para o meu braço e segurou minha cintura, me puxando mais para perto. Falou baixo, perto do meu ouvido, que o que estava acontecendo ali era um segredo sagrado, que Deus entendia e que eu não podia ter medo. Meu coração estava disparado, parecia que ia sair pela boca, e as lágrimas começaram a cair sozinhas. Ele segurou meu rosto com as duas mãos e disse que eu era dele agora, que Deus tinha me dado para ele. Eu não entendi direito o que estava acontecendo, mas sabia que era errado, que não era coisa de Deus. Quando ele finalmente me soltou, eu estava tremendo inteira. Ele ajeitou a roupa dele, sorriu como se nada tivesse acontecido e falou para eu não contar para ninguém, que Deus castigava quem desobedecia. Levantei do chão com as pernas moles e saí correndo para casa, sem nem olhar para trás. Quando cheguei, minha mãe estava na cozinha e perguntou se estava tudo bem. Eu menti, dizendo que estava cansada, e corri para o quarto. Me joguei na cama, sentindo o corpo pesado, e chorei baixo, com medo que ela ouvisse. Hoje eu sei que naquele dia minha infância acabou ali, naquele altar, sem ninguém para me salvar. Naquela noite, não consegui comer nada. Meu pai perguntou se eu estava doente e minha mãe disse que eu devia estar cansada de ajudar na igreja. Eu só balancei a cabeça, sem falar nada, e pedi para ir dormir cedo. Deitei na cama, olhando para as telhas do teto, sentindo um vazio que nunca tinha sentido antes. Tentei rezar, pedindo para Deus me ajudar, mas parecia que ele não estava ouvindo.
O cheiro de cera e o toque do pastor não saíam da minha cabeça, e eu não sabia o que fazer com aquele peso. Hoje eu vejo que aquele foi o começo de um sofrimento que ia me seguir por anos. No dia seguinte, não quis passar nem perto da igreja. Fui para a escola, mas estava tão quieta que a Clara percebeu na hora. Ela perguntou o que estava acontecendo, mas eu não consegui contar, só disse que estava com dor de cabeça e ela me abraçou, dizendo que se eu precisasse falar, ela estava ali. Eu queria contar, juro que queria, mas o medo de desobedecer o pastor, de Deus me punir, era maior. Passei o dia inteiro com aquele nó na garganta, sentindo que algo dentro de mim tinha sido arrancado. E o pior é que eu sabia que ia ter que voltar para a igreja, porque minha mãe não ia deixar eu parar de ajudar. Depois daquele dia no altar, eu não era mais a mesma. O toque do pastor Gabriel, as palavras que ele sussurrou, o cheiro de cera que ficou grudado em mim, tudo aquilo estava dentro da minha cabeça, me apertando como um peso que eu não conseguia largar. Eu tinha 10 anos e, naquele momento, sem saber, levei um pedaço da minha infância embora. Hoje eu vejo que o silêncio que eu escolhi foi o começo de uma dor que ia me seguir por anos. Nos dias que vieram, evitei a igreja como se fosse um lugar amaldiçoado. Quando minha mãe me mandava ir, eu arranjava desculpa, dizia que estava com dor de cabeça, que tinha lição para fazer, que estava cansada da escola. Ela olhava para mim, franzindo a testa, e falava que eu precisava parar de preguiça, que ajudar na igreja era importante para minha alma. Eu assentia com o coração na boca, mas por dentro estava tremendo. Não contava para ninguém o que aconteceu porque o pastor tinha dito que era um segredo sagrado, que Deus ia me castigar se eu abrisse a boca, e eu, boba, acreditava nisso. Na escola estava diferente. A Clara notava que eu não ria mais como antes. A gente brincava na praça, mas eu ficava quieta, olhando para o chão, com a cabeça cheia de pensamentos escuros. Um dia ela me puxou de lado e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que estava só cansada, mas ela não acreditou. Olhou nos meus olhos e falou que eu parecia triste, que se alguém tivesse me machucado ela ia ajudar. Queria contar, juro que queria, mas o medo de desobedecer o pastor, de Deus me punir, travava minha língua. Só balancei a cabeça e pedi para ela não se preocupar, mas senti um nó na garganta que não saía. Em casa, minha mãe começou a ficar desconfiada. Ela perguntava por que eu não queria mais ir para a igreja, dizia que o pastor Gabriel tinha contado de mim, que ele estava preocupado. Falava que eu não podia abandonar meu dever com Deus, que ajudar na igreja era uma bênção. Meu pai ouvia e concordava, dizendo que eu tinha que voltar, que o pastor era um homem bom que me guiava. Eu ouvia tudo calada, com as mãos suando, sentindo que ia explodir. Queria gritar que o pastor não era bom, que ele tinha me machucado. Mas as palavras dele ecoavam na minha cabeça: não conta para ninguém, ou Deus vai te castigar. Então eu engolia o choro e prometia voltar. Uma manhã, minha mãe me pegou de surpresa. Disse que o pastor ia passar na nossa casa para conversar comigo, que ele estava preocupado com minha ausência. Meu estômago revirou e quase deixei o prato de feijão cair. Tentei inventar outra desculpa, mas ela falou firme que eu ia ficar em casa e ouvir o que ele tinha para dizer. Quando ele chegou, todo sorridente com a Bíblia na mão, eu quis sumir. Minha mãe o recebeu com café, toda feliz, e me mandou sentar ao lado dele. Ele olhou para mim e perguntou por que eu estava sumida, com aquele tom calmo que antes eu achava gentil. Disse que Deus sentia minha falta na igreja. Eu abaixei a cabeça sem falar. Ele se inclinou para mim e disse baixinho, para minha mãe não ouvir, que eu tinha que voltar, que nosso segredo era importante para Deus. Passou a mão no meu joelho por baixo da mesa, rápido, e sorriu como se nada tivesse acontecido. Meu corpo congelou e eu senti um calafrio que subiu pela espinha.
Minha mãe perguntou se eu estava bem, porque eu estava pálida, e eu disse que estava só com um pouco de frio. Ele riu e falou que eu era sensível, que Deus gostava disso. Quando ele foi embora, minha mãe disse que eu tinha sorte de ter um pastor tão carinhoso me guiando. Depois disso não teve mais jeito. Minha mãe me levou de volta para a igreja no domingo seguinte. Eu estava tremendo, mas ela segurou minha mão e disse que eu ia se sentir melhor lá. Quando entrei, o pastor Gabriel me viu e abriu aquele sorriso que agora me dava nojo. Ele veio me cumprimentar, me chamou de minha menina dedicada na frente de todo mundo, e minha mãe sorriu orgulhosa. Fui arrumar as flores, mas minhas mãos tremiam tanto que quase derrubei o vaso. Ele se aproximou e falou baixo que eu tinha feito a coisa certa voltando, que Deus estava feliz comigo. Passou a mão no meu ombro, apertando de leve, e eu senti vontade de gritar. À noite, deitei na cama e chorei baixo, com medo que minha mãe ouvisse. O peso daquele segredo estava me sufocando, mas eu não sabia para quem contar. Tentei rezar, pedindo para Deus me tirar daquela situação, mas parecia que ele estava muito longe. O toque do pastor, as palavras dele, o medo de ser castigada, tudo estava grudado em mim como uma sombra. Hoje eu sei que aquele silêncio era uma prisão, mas na época eu achava que era minha obrigação guardar aquilo. Minha mãe continuava me elogiando por voltar, meu pai dizia que eu estava sendo forte, e eu fingia um sorriso enquanto por dentro estava quebrando. Na escola, a Clara insistia em saber o que estava errado. Um dia ela me viu chorando perto da praça e me abraçou, dizendo que eu podia confiar nela. Queria abrir a boca, contar tudo, mas o medo me segurava. Só disse que estava com problemas em casa, e ela me prometeu que ia me ajudar se precisasse. Mas eu sabia que não ia contar, porque o pastor tinha me feito acreditar que era minha culpa, que Deus ia me punir. E assim, o peso do silêncio foi crescendo, me apertando mais a cada dia, enquanto eu voltava para a igreja com o coração cheio de medo e sem saber como escapar. Os dias que vieram depois do meu retorno forçado para a igreja foram os mais difíceis da minha vida. Eu não conseguia mais ser a menina alegre que brincava na praça, a Clara que ria com as amigas na escola, que cantava hinos com vontade no culto. Aquele toque do pastor Gabriel, as palavras dele, o segredo que ele me fez guardar, tudo isso estava me consumindo por dentro como um veneno que eu não sabia como tirar. Eu tinha 10 anos, mas já não me sentia mais criança. O pastor não parou. Toda vez que eu ia para a igreja, ele arranjava um jeito de me chamar para ajudar com alguma coisa, me levando para a salinha dos fundos ou para o canto do altar. Ele dizia que eu era especial, que Deus estava feliz comigo por guardar nosso segredo. Mas cada vez que ele se aproximava, eu tremia, sentindo o corpo travar. Ele passava a mão no meu ombro, no meu cabelo, às vezes descia para o meu braço e falava baixo que eu era uma bênção, que Deus me amava por obedecer. Eu não conseguia me mexer, não conseguia dizer não, porque o medo de Deus me castigar era maior que tudo. Hoje eu sei que ele usava minha fé para me prender, mas na época eu achava que era minha culpa, que eu tinha que aguentar. Minha mãe continuava me mandando para a igreja sem saber o que estava acontecendo. Ela dizia que eu estava mais quieta, que parecia triste, mas achava que era coisa de criança. Falava que ajudar na igreja ia me trazer paz, que o pastor Gabriel era um homem de Deus que estava me guiando. Eu ouvia calada, sentindo um nó na garganta, e ia porque não tinha coragem de desobedecer. Quando chegava lá, o pastor me olhava com aquele sorriso que me dava arrepios. Ele pregava sobre obediência, sobre como Deus castigava quem não ouvia os mais velhos, e eu sentia que ele estava falando para mim, me lembrando do nosso segredo. À noite, eu deitava na cama e não conseguia dormir direito. Ficava olhando para as telhas do teto, sentindo um vazio que não explicava. Tinha vezes que eu sonhava com o pastor,
com o cheiro de cera das velas, com as mãos dele no meu corpo, e acordava chorando com o coração disparado. Tentava rezar, pedindo para Deus me salvar, mas parecia que ele não ouvia. Eu me sentia suja, como se algo dentro de mim tivesse quebrado. Hoje eu sei que era o trauma me marcando, mas na época eu achava que era castigo, que Deus estava me punindo por alguma coisa que eu não entendia. Na escola, estava cada vez mais difícil fingir que estava tudo bem. A Clara percebia que eu não ria mais, que não brincava como antes. Um dia a gente estava na praça e ela me viu sentada olhando para o nada. Veio sentar do meu lado e perguntou de novo o que estava acontecendo. Disse que eu parecia um passarinho assustado, que não era normal eu estar assim. Eu senti os olhos encherem d'água, mas segurei o choro. Queria contar, mas o medo de Deus, o medo do pastor, o medo de ninguém acreditar em mim, me travava. Só disse que estava com saudade de ser feliz e ela me abraçou sem falar nada. Aquele abraço foi a única coisa que me fez sentir um pouco de calor naquele dia. Em casa, minha mãe começou a ficar mais preocupada. Ela dizia que eu estava pálida, que não comia direito, que parecia doente. Meu pai perguntava se alguém tinha me chateado, mas eu negava com medo de abrir a boca. Uma noite ela me pegou chorando no quarto e perguntou o que estava acontecendo. Eu disse que estava com saudade das minhas amigas, que estava cansada da escola, qualquer coisa para ela não insistir. Ela me abraçou e falou que eu precisava orar mais, que Deus ia me dar paz. Mas orar não ajudava, porque cada vez que eu fechava os olhos, eu via o rosto do pastor, sentia o toque dele e o medo voltava. O pior era que o abuso não parava. O pastor parecia gostar de me ver com medo. Ele me chamava para ajudar com coisas simples, como arrumar os hinos ou limpar o altar, e aproveitava para se aproximar. Uma vez, enquanto eu estava sozinha na salinha dos fundos, ele trancou a porta e disse que queria me ensinar mais sobre a obediência. Passou a mão na minha cintura, me puxou para perto e sussurrou que eu era dele, que Deus tinha me dado para ele. Eu chorei baixo, pedindo para parar, mas ele falou que eu não podia desobedecer, que Deus estava vendo. Quando me soltou, eu corri para casa, sentindo o corpo pesado, como se tivesse carregado um saco de pedra. Minha infância estava escorrendo pelos dedos e eu não sabia como segurar. Não cantava mais os hinos com alegria, não ria mais com a Clara, não sentia mais vontade de brincar. Tudo o que eu fazia era automático, como se eu fosse um boneco que não tinha vida. Minha mãe continuava me elogiando por ajudar na igreja, dizia que o pastor estava orgulhoso de mim, mas eu não sentia mais orgulho, só sentia medo, vergonha e um vazio que não explicava. Hoje eu sei que aquele trauma estava dentro de mim, me marcando de um jeito que ia levar anos para curar. Mas na época, eu só queria sumir, desaparecer daquele pesadelo que não acabava. Os anos foram passando e o peso do segredo que eu carregava foi ficando cada vez mais pesado. O pastor Gabriel continuou me machucando por mais tempo, até que ele foi transferido para outra cidade uns 2 anos depois. Eu já tinha 12 anos, e as marcas que ele deixou em mim nunca saíram. Eu não era mais a menina alegre que cantava hinos e brincava na praça. Tinha virado uma adolescente quieta, com medo de tudo, que vivia escondendo o que sentia. Mas aos 15 anos algo dentro de mim mudou, e eu finalmente achei coragem para falar, mesmo que isso doesse mais do que eu imaginava. Eu ainda via a Clara na escola e ela nunca deixou de ser minha amiga, mesmo eu estando tão diferente. Um dia a gente estava voltando para casa juntas e eu estava mais calada que o normal. Ela parou no meio do caminho, me olhou nos olhos e disse que estava cansada de me ver sofrendo, que sabia que tinha algo errado comigo. Falou que eu não precisava carregar tudo sozinha, que ela estava ali para me ajudar. Aquelas palavras me acertaram como um tapa e eu senti as lágrimas vindo. Não aguentei mais segurar e desabei, contando tudo que o pastor Gabriel tinha feito comigo. Contei como ele me chamava para a salinha dos fundos, como ele me tocava, como ele dizia que era um segredo de Deus.
Contei do medo que eu sentia, do jeito que ele usava a fé para me prender, de como eu me sentia suja e culpada. A Clara ouviu tudo com os olhos cheios d'água e me abraçou forte. Disse que eu não tinha culpa, que ele era um monstro, que não era coisa de Deus o que ele fez. Falou que eu precisava contar para alguém, que não podia guardar isso só para mim porque estava me destruindo. Eu tremia inteira, mas pela primeira vez senti um alívio, como se uma pedra tivesse saído do meu peito. A Clara me convenceu a falar com minha mãe. Disse que ela ia entender, que ia me proteger, que eu não podia continuar sofrendo sozinha. Eu estava com medo porque minha mãe sempre confiou no pastor, sempre disse que ele era um homem santo. Mas eu sabia que a Clara estava certa, que eu precisava contar para alguém que pudesse me ajudar de verdade. Naquela noite, esperei meu pai sair para conversar com os amigos e chamei minha mãe para sentar comigo na cozinha. Meu coração estava disparado e minhas mãos suavam tanto que eu mal conseguia segurar a caneca de chá. Comecei falando baixo, dizendo que precisava contar uma coisa importante. Ela me olhou preocupada e perguntou o que estava acontecendo. Respirei fundo e deixei as palavras saírem devagar, com a voz tremendo. Contei tudo, os toques do pastor, as palavras que ele usava para me calar, o medo que eu sentia de Deus me castigar. Falei que isso estava me matando por dentro, que eu não aguentava mais carregar aquele segredo. Quando terminei, estava chorando tanto que mal conseguia enxergar o rosto dela. Mas o que ela fez me machucou mais do que eu imaginava. Minha mãe ficou quieta por um tempo, com os olhos arregalados, como se não acreditasse no que estava ouvindo. Depois ela se levantou, cruzou os braços e disse que eu estava inventando coisas, que o pastor Gabriel era um homem de Deus, que ele nunca faria algo assim. Falou que eu estava sujando o nome de um homem santo, que Deus ia me castigar por mentir. Disse que eu devia estar confusa, que talvez eu tivesse imaginado coisas, que criança às vezes inventava histórias. Eu tentei falar que era verdade, que eu não estava mentindo, mas ela gritou comigo, dizendo para eu parar com isso, que eu estava falando besteira. Eu chorei mais ainda, sentindo um vazio que não explicava. Minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, não acreditava em mim. Ela disse que eu estava com vergonha de ajudar na igreja, que estava inventando isso para fugir das minhas responsabilidades. Falou que ia orar por mim para Deus me perdoar por falar coisas tão feias. Depois mandou eu ir para o quarto e disse que não queria mais ouvir falar nisso. Eu subi para o meu quarto, me joguei na cama e chorei até não ter mais lágrimas. Hoje eu sei que ela estava cega pela fé que tinha no pastor, mas na hora senti que estava sozinha no mundo. No dia seguinte, não consegui ir para a escola. Fiquei no quarto olhando para o teto, sentindo que tinha perdido tudo. A Clara passou na minha casa de tarde, preocupada, e perguntou o que tinha acontecido. Contei que minha mãe não acreditou em mim, que me chamou de mentirosa. Ela me abraçou de novo, dizendo que a gente ia dar um jeito, que eu não podia desistir. Mas eu estava tão machucada que não sabia mais o que fazer. Minha mãe começou a me tratar diferente, com um olhar de desconfiança, como se eu fosse uma estranha. Meu pai não sabia de nada, e eu não tinha coragem de contar para ele, com medo de ele falar a mesma coisa. Aquele dia me marcou mais do que eu imaginava. A coragem que eu achei para falar virou uma nova ferida, porque a descrença da minha mãe me fez sentir ainda mais culpa. Eu me sentia suja, errada, como se o que aconteceu fosse minha culpa. Hoje eu vejo que ela não sabia lidar com a verdade, que a fé cega dela no pastor a impedia de me proteger. Mas na época, só senti que tinha perdido a única pessoa que podia me salvar. O peso do silêncio que eu achei que ia diminuir só cresceu, e eu sabia que ia ter que carregar essa dor sozinha por muito tempo. Depois daquele dia em que minha mãe me chamou de mentirosa e me deixou sozinha com minha dor, eu vivi anos carregando aquele peso como se fosse uma cruz. O pastor Gabriel já tinha ido embora da cidade natal, mas o que ele fez comigo ficou marcado na minha alma. Eu cresci meio perdida, com 15 anos virando 20, tentando fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu estava quebrada.
Até que aos 25 anos decidi que precisava fugir, deixar a cidade natal e aquele passado para trás para tentar reconstruir quem eu era. Hoje eu vejo que essa fuga foi o primeiro passo para encontrar um pouco de paz, mesmo que ela nunca tenha sido completa. Eu não tentava mais olhar para as mesmas ruas, para as mesmas caras, para as mesmas lembranças. Minha mãe ainda falava da igreja como se nada tivesse acontecido, e meu pai vivia na dele sem saber da verdade. A Clara tentou me ajudar o quanto pôde, mas ela também tinha a vida dela e eu não queria ser um fardo. Um dia, ouvi falar que uma costureira da cidade da colina precisava de ajuda e isso me deu uma ideia. Peguei as poucas roupas que tinha, um dinheirinho que guardei costurando para as vizinhas, e falei para minha mãe que ia tentar a sorte lá. Ela não gostou, disse que eu estava abandonando a família, mas eu sabia que precisava ir. Cheguei na cidade da colina com o coração na mão, sem saber direito o que ia encontrar. Aluguei um quartinho simples com chão de cimento e uma cama velha, mas era meu canto. Comecei a trabalhar como aprendiz da senhora Fátima, uma mulher de uns 50 anos que não fazia muitas perguntas. Ela me ensinou a cortar tecido, a passar linha na máquina, a fazer bainha direitinho. Eu gostava de costurar porque me deixava com as mãos ocupadas e a cabeça um pouco mais quieta. Aos poucos, fui ganhando meu dinheiro, comprando tecido para fazer meus próprios vestidos e até vendendo para as vizinhas. Mas o trauma não ia embora fácil. À noite, quando deitava naquela cama dura, os pesadelos voltavam. Eu via o pastor Gabriel, sentia os toques dele, ouvia as palavras que me fizeram acreditar que era minha culpa. Acordava suando, com o coração disparado, e ficava horas olhando para o teto, tentando respirar. Tentei rezar de novo, pedindo para Deus me perdoar, mas parecia que ele ainda estava calado. Hoje eu sei que não era culpa minha, que o pastor era o errado, mas na época eu carregava uma vergonha que não era minha. Foi difícil, mas comecei a entender que precisava de ajuda para sair daquele buraco. Foi numa tarde, enquanto costurava um vestido, que a senhora Fátima me pegou chorando. Ela perguntou o que estava acontecendo e eu, pela primeira vez em anos, senti vontade de falar. Contei tudo, com a voz tremendo, como se cada palavra fosse arrancar um pedaço de mim. Falei do pastor, do que ele fez, da minha mãe que não acreditou, do medo que me acompanhava. Senhora Fátima ouviu em silêncio, com os olhos cheios d'água, e depois me abraçou. Disse que eu não estava sozinha, que aquilo não era minha culpa, que eu era forte por ter sobrevivido. Ela me falou de um grupo de mulheres na cidade que ajudava quem tinha passado por coisas assim e me incentivou a ir. Fui ao grupo com medo, mas ali encontrei pessoas que me entenderam. Eram mulheres de todas as idades, cada uma com uma história de dor, e elas me acolheram como se eu fosse da família. Falei do que aconteceu, chorando como nunca, e elas me ouviram sem me julgar. Uma delas, a Senhora Bendita, me deu um livro simples sobre cura, com orações e histórias de superação. Outra me ensinou a respirar fundo quando os pesadelos vinham para tentar acalmar o coração. Aos poucos, comecei a me sentir um pouco mais leve, como se aquelas mulheres estivessem me ajudando a tirar o peso que eu carregava. Eu continuei costurando e o trabalho virou minha salvação. Fiz vestidos, blusas, até uns panos de prato que vendia na feira. O dinheiro ia entrando devagar e consegui alugar um quartinho melhor, com uma janela que dava para ver o céu. Mas o trauma ainda aparecia. Teve vezes que eu via um homem parecido com o pastor na rua e corria para casa com o coração na boca. Teve noites que eu acordava gritando e a senhora Fátima, que virou quase uma mãe para mim, vinha me acalmar. Hoje eu vejo que ela e aquele grupo me salvaram, porque sem eles eu não sei se ia aguentar. Com os anos, eu já estava vivendo sozinha com o meu próprio ateliêzinho em casa. Não voltei para a cidade natal, e minha mãe e meu pai só vinham me visitar de vez em quando. Eles nunca souberam a verdade, porque eu não tive coragem de contar de novo. A Clara me escrevia cartas dizendo que sentia saudade e eu respondia, mas evitava falar do passado. O grupo de mulheres continuou sendo meu apoio,
e eu comecei a ajudar outras que passavam por coisas parecidas, contando minha história para dar força. Não era fácil, mas cada dia que eu sobrevivia era uma vitória. Hoje, olhando para trás, vejo que fugir foi a melhor coisa que fiz. Deixei a cidade que me machucou, encontrei pessoas que me acolheram e aprendi a costurar uma vida nova com as mãos que o pastor tentou sujar. Mas a paz nunca foi completa. Ainda sinto um vazio quando penso naquilo, ainda tenho noites que o medo volta, mas eu levantei, lutei e sobrevivi. E essa luta, minha gente, é o que me faz continuar contando essa história hoje. Aos 60 anos, eu olho para trás e vejo uma vida cheia de marcas, mas também de luta. Eu sou a Ana e depois de tudo que passei, reconstruí o que consegui da minha história. Vivo num cantinho simples numa cidade pequena aqui no interior de um estado do Sudeste, com um ateliê que me dá o pão de cada dia. Costuro vestidos para as moças da vizinhança, faço panos de prato para as feiras e até ensino umas meninas a passar linha na máquina, como a senhora Fátima me ensinou. A paz que eu tanto procurei nunca chegou de verdade, e hoje eu sei que algumas feridas nunca fecham por completo. O pastor Gabriel morreu há muitos anos, ouvi dizer que foi de doença, e nunca mais o vi depois que ele saiu da cidade natal. Nunca tive a chance de confrontar ele, de perguntar por que ele fez aquilo comigo, porque usou Deus para me machucar. Isso é uma coisa que me aperta o peito até hoje. Queria ter dito na cara dele que ele não era homem de Deus, que ele roubou minha infância e me fez carregar uma culpa que não era minha. Mas ele se foi e eu fiquei aqui com as lembranças que ainda aparecem nas noites mais escuras. Minha mãe e meu pai também já se foram. Minha mãe morreu sem nunca saber a verdade, porque depois daquele dia que ela me chamou de mentirosa, eu não consegui contar de novo. Ela continuou vivendo na fé cega dela, achando que o pastor era um santo, e eu não tive coragem de falar mais nada. Meu pai nunca soube, e acho que foi melhor assim. Antes deles partirem, a gente se via de vez em quando, mas nunca foi a mesma coisa. Eu sentia um vazio toda vez que olhava para minha mãe, sabendo que ela não acreditou em mim quando mais precisei. Hoje eu vejo que ela estava presa na ideia dela de fé, mas na época isso doeu mais que faca. A Clara, minha amiga de infância, ainda é parte da minha vida. Ela casou, teve filhos e mora numa cidade aqui perto. A gente se fala por carta ou quando ela vem me visitar. Foi ela que me deu força para falar pela primeira vez e eu nunca vou esquecer disso. Mas mesmo com a amizade dela, mesmo com o grupo de mulheres que me acolheu, mesmo com o trabalho que me sustenta, o trauma não me deixa em paz. Ainda tenho pesadelos de vez em quando, ainda sinto um calafrio quando passo por uma igreja e ouço hinos que me lembram aqueles dias. Tento orar, mas minha fé nunca foi a mesma depois do que aconteceu. Eu aprendi a viver com essa dor, a costurar ela no meio das minhas memórias, como se fosse uma linha torta que não sai do tecido. Ajudei outras mulheres que passaram por coisas parecidas e isso me deu um propósito. No grupo de apoio, conto minha história para mostrar que é possível sobreviver, que a gente pode levantar mesmo depois de cair tão fundo. Mas a verdade é que nunca me curei de verdade. O que o pastor Gabriel fez comigo me mudou para sempre e a descrença da minha mãe me marcou de um jeito que não explica. Eu sobrevivi sim, mas a paz que eu queria, aquela de criança que cantava hinos sem medo, essa eu nunca encontrei de novo. Hoje, olhando para as linhas que costuro e para as meninas que ensino, eu vejo que fiz o melhor que pude com o que me sobrou. Levantei a cabeça, lutei para ter minha casinha, meu trabalho, minha vida. Mas o vazio ainda está aqui e acho que vai estar até o dia que eu fechar os olhos. Se eu, que vivi tanto tempo com essa dor, consegui seguir em frente, você também pode. Não importa o que te machucou, a vida é dura, mas a gente tem que ser mais forte. Mesmo que a paz nunca chegue de verdade.